Graça e paz, irmãos. Um feliz sábado a todos. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que é muito importante. Ele é pouco mencionado, mas é essencial. Vou falar sobre a gratidão. Principalmente gratidão a Deus pelo que Ele é, pelas obras de suas mãos. Ele é o Criador de todas as coisas, os céus, a terra, do mar, de tudo que neles há. E Ele é não somente o Criador, mas é o sustentador e o governador de tudo. Ele quem dirige todas as coisas. Ele criou os céus, como eu disse, o sol, a lua, as estrelas, a vegetação, criou os animais, e criou os frutos, as flores, enfim, e nos criou, para a sua glória. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, o Criador. E para abordar melhor este assunto, torná-lo mais completo, eu gostaria de ler aqui o capítulo 7 deste livro, O Fim da Ansiedade, de Max Lucado. O capítulo 7 fala da grande gratidão e diz assim: o contentamento que tem Cristo como fundamento transforma-nos em pessoas fortes. O rio mais largo do mundo não é o Mississippi, o Amazonas ou o Nilo. O rio mais largo da terra é um corpo de água chamado Quem Dera. Uma multidão de pessoas fica às suas margens e lança olhares ansiosos para as águas. Eles desejam atravessá-lo, mas não conseguem encontrar a balsa. Estão convencidas de que o rio Quem Dera as separa de uma vida boa. Quem dera eu fosse mais magro, teria uma vida boa. Quem dera eu fosse mais rico, teria uma vida boa. Quem dera os filhos viessem. Quem dera os filhos fossem viver a própria vida. Quem dera eu pudesse sair de casa, mudar de casa, me casar ou me divorciar. Quem dera minha pele estivesse sem espinhas, minha agenda sem pessoas, minha profissão imune a demissões, então eu teria uma vida boa. O rio Quem Dera. O rio Quem Dera. Você está em pé à beira dele? A vida boa parece sempre estar a um quem dera de distância, a uma compra de distância, a uma promoção de distância, a uma eleição, transição ou romance de distância. Nesse caso, então sua ansiedade provém de uma das próprias fontes. Você tem pressa para atravessar o rio e está preocupado porque acha que nunca irá fazer isso. Consequentemente, você trabalha horas a fio, pega mais dinheiro emprestado, assume novos projetos e acumula mais responsabilidades. Estresse, dívida, noites curtas, dias longos, tudo faz parte do preço do bilhete para a terra da boa vida, certo? Não exatamente pensava assim o apóstolo Paulo. A vida boa começa não quando as circunstâncias mudam, mas quando nossas atitudes em relação a elas mudam. Vou repetir. A vida boa começa não quando as circunstâncias mudam, mas quando nossas atitudes em relação a elas mudam. Olhe novamente para seu antídoto contra a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo inseriu nos versículos 4 palavras essenciais que merecem atenção especial: com ação de graças. Espalhada entre suas expressões, ajuda-me, por favor, dá-me, não vais me mostrar, deveria estar uma palavra maravilhosa: obrigado. Gratidão é uma consciência atenta aos benefícios da vida. É a maior das virtudes. Estudos associam a emoção com uma variedade de efeitos positivos. Pessoas gratas normalmente são mais empáticas e perdoam mais os outros. Pessoas que fazem um diário de gratidão têm mais chances de ter uma visão positiva da vida. Os indivíduos gratos demonstram menos inveja, menos materialismo e menos egocentrismo. A gratidão melhora a autoestima e enriquece as relações, a qualidade do sono e a longevidade. Se viesse em forma de pílula, a gratidão seria considerada a cura milagrosa. Não é de surpreender, então, que a terapia de Deus para a ansiedade inclua uma grande e deliciosa dose de gratidão. A gratidão tira-nos da beira do rio Quendera e nos acompanha até o vale fértil do Já. O coração ansioso diz: Senhor, quem dera eu tivesse isso, aquilo ou outra coisa, eu estaria bem. O coração grato diz: ouça, tu já me deste isso, aquilo e a outra coisa. Obrigado, Deus. Meu amigo Jerry ensinou-me o valor da gratidão. Ele tem 78 anos e frequentemente faz o número de jogadas de sua idade no campo de golfe. Para conseguir o mesmo, eu teria de viver até 100 anos. Sua querida esposa, Ginger, luta contra o mal de Parkinson. O que deveria ter sido um maravilhoso tempo de aposentadoria para ele, tem sido marcado por várias internações no hospital, tratamentos médicos e lutas da sua esposa. Na maior parte do tempo, ela não consegue manter o equilíbrio. Jerry tem de estar ao seu lado, mas ele nunca se queixa. Sempre tem um sorriso e uma piada, e implacavelmente acaba comigo no golfe. Perguntei a Jerry qual era o seu segredo. Ele disse: todas as manhãs, minha esposa Ginger e eu nos sentamos juntos e cantamos um hino. Eu lhe pergunto o que ela quer cantar, e ela sempre responde, conta as bênçãos. Então nós cantamos e contamos nossas bênçãos. Reserve alguns minutos e siga o exemplo de Jerry. Olhe para suas bênçãos. Você vê algum amigo? Vê a família? Vê a graça de Deus? O amor de Deus? Vê alguma dádiva, habilidade ou talento? Aptidão? Ao olhar para suas bênçãos, veja o que acontece. A ansiedade pega as coisas dela e sai de fininho pela porta dos fundos. A preocupação nega-se a compartilhar o coração com gratidão. Um agradecimento sincero acabará com o oxigênio do mundo da preocupação. Então diga isso com frequência. Concentre-se mais no que você tem e menos no que não tem. O apóstolo Paulo foi exemplo dessa atitude. Ele diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versos 11 a 13. As circunstâncias da vida de Paulo na prisão eram deploráveis. Sob constante vigilância, não havia razão alguma para esperar ser solto. Ainda com grilhões pendurados nos pulsos, o apóstolo anunciou: aprendi o segredo de viver contente. O uso que Paulo faz do termo segredo é curioso. Ele não diz aprendi o princípio ou aprendi o conceito. Em vez disso, ele diz aprendi o segredo de viver contente. Segredo, por definição, é um pouco de conhecimento sobre algo que os outros normalmente não sabem. É como se o apóstolo fizesse sinal para que nos inclinássemos para a frente para ouvi-lo sussurrar: posso compartilhar um segredo sobre a felicidade? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Verso 12. Sua felicidade depende daquilo que você dirige, do que você veste, deposita, borrifa. Se sim, você está na corrida chamada materialismo. Você não pode vencê-la. Haverá sempre um carro mais novo ou um vestido mais bonito para comprar. E, uma vez que não se pode vencer esta corrida, você está pronto para ficar ansioso. Defina-se por meio das coisas e você se sentirá bem quando tiver muito e se sentirá mal quando não tiver. O ciclo é previsível. Você pensa: se eu comprar um carro, ficarei feliz. Você compra o carro, mas o carro fica velho. Você procura alegria em outro lugar. Se eu me casar, ficarei feliz. Então você se casa, mas seu cônjuge não pode satisfazer suas expectativas. Se tivermos um filho, se eu conseguir um novo emprego, se eu puder me aposentar, em todos os casos, a alegria vem, depois diminui. Quando você estiver com uma idade avançada, terá estado em uma montanha russa de esperança e desapontamento. A vida o decepcionou repetidas vezes e você está desconfiado de que ela irá decepcioná-lo novamente. O contentamento circunstancial transforma-nos em pessoas feridas e preocupadas. Paulo propõe uma estratégia mais saudável. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha, o que é notável visto que tinha tão pouco. Ele tinha uma cela de prisão em vez de uma casa. Ele tinha 4 paredes em vez de um campo missionário. Tinha correntes em vez de joias. Um guarda em vez de uma esposa. Como podia estar contente? Simples. Ele se concentrou em uma lista diferente. Ele tinha a vida eterna. Tinha o amor de Deus. Tinha perdão de pecados. Tinha certeza de salvação. Tinha Cristo e Cristo era suficiente para ele. O que ele tinha em Cristo era muito maior do que o que ele não tinha na vida. Aqui está um detalhe interessante sobre sua carta aos Filipenses. Em seus 104 versículos, Paulo mencionou Jesus 40 vezes. A cada 2,5 versículos, em média, Paulo estava falando de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Seu único objetivo era conhecer Jesus. As riquezas não o atraíam. Aplausos não eram importantes para ele. O túmulo não o intimidava. Tudo o que ele queria era mais de Cristo. Em consequência, estava contente. Em Jesus, Paulo encontrou toda a satisfação que seu coração desejava. Você e eu podemos aprender o mesmo. O contentamento que tem Cristo como fundamento transforma-nos em pessoas fortes. Uma vez que ninguém pode levar nosso Cristo, ninguém pode levar nossa alegria. A morte pode levar nossa alegria? Não. Jesus é maior do que a morte.
O fracasso pode levar nossa alegria? Não. Jesus é maior do que nosso pecado. A traição pode levar nossa alegria? Não. Jesus nunca nos deixará. A doença pode levar nossa alegria? Não. Deus prometeu curar-nos, seja deste lado da vida, seja do outro. O desapontamento pode levar nossa alegria? Não. Porque embora nossos planos possam não funcionar, sabemos que o plano de Deus funcionará. Morte, fracasso, traição, doença e desapontamento não podem levar nossa alegria, porque não podem levar nosso Jesus. Sublinhe esta frase: o que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você tem na vida. O que você tem em Cristo é maior do que qualquer coisa que você tem na vida. Você tem Deus, que é muito louco por você, usando uma forma bem popular, né? E as forças do céu estão aí para monitorá-lo e protegê-lo. Você tem a presença viva de Jesus dentro de você. Em Cristo você tem tudo. Ele é capaz de lhe dar uma felicidade que nunca pode ser tomada, uma graça que nunca acabará e uma sabedoria que sempre aumentará. Ele é uma fonte de esperança viva que nunca se esgotará. Ele é capaz de lhe dar uma felicidade que nunca pode ser tomada, uma graça que nunca acabará e uma sabedoria que sempre aumentará. Ele é uma fonte de esperança viva que nunca se esgotará. Estou repetindo, né? Anos atrás, morei em uma casa flutuante que ficava ancorada no rio Miami, em Miami, na Flórida, diz o pastor Max Lucado. O nível do rio subia e descia com a maré. A casa balançava de um lado para o outro com o tráfego do rio. Mas embora o nível mudasse e o barco balançasse, ele nunca era levado pela correnteza. Por quê? Porque estava bem ancorado. E você? Ancore seu coração no caráter de Deus. Seu barco balançará sim. Os ânimos virão e irão. As situações oscilarão. Mas você será deixado à deriva no Atlântico do desespero? Não, pois você encontrou um contentamento que resiste à tempestade. Chega de quem dera. Ele é a placa de Petri na qual a ansiedade prolifera. Substitua seu quem dera pelo já. Olhe para o que você já tem. Trate cada pensamento ansioso com um pensamento de gratidão e prepare-se para um novo dia de alegria. Que Deus nos abençoe. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem
Deus